E aí pessoal, esse daqui é mais um vídeo da série sobre investimentos para iniciantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de exercitar o hábito de poupar. No vídeo de hoje eu resolvi começar nesse estilo um pouquinho mais paquito, né? Minha namorada pediu para eu colocar uma coisa um pouquinho mais sério, mas aproveita esses segundos porque não vai rolar não. Pessoal, eu até topo gravar de camisa, mas com aquele blazer não vai rolar não, tá quente demais aqui, então vai ser assim mesmo. Bom, eu resolvi gravar em formato de slide hoje porque eu achei que ficaria uma forma mais interessante para eu lidar com esse assunto, e se eu falar de improviso não sei se vai ficar tão legal não. Poderia até ter colocado um vídeo só com slide a seco, mas eu acho que fica interessante se eu comentar. Então, vamos ver como é que vai ficar. A importância de poupar de forma eficiente. O foco de hoje será o efeito de uma poupança sobre os investimentos. Logo, eu darei apenas uma pincelada rápida em algumas alternativas para que possamos poupar mais e melhor. Bom, é uma coisa evidente, é uma coisa lógica, né? Porque em todos os outros vídeos e em artigos eu costumo dizer que a nossa capacidade de poupança ela diz muito sobre o potencial de aporte mensal, então isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Comece avaliando quais são os seus principais gastos, o que é supérfluo e o que é indispensável. Veja o quanto de sua renda é comprometida com cada um deles. Bom, existem gastos que a gente não pode abrir mão. Alimentação, energia elétrica, água, gás. Tem algumas coisas que não tem mesmo para onde correr. Isso daí já tem que estar separado como o primeiro gasto que você vai ter, não pode abrir mão. Mas existem outros gastos que a gente pode rever. Os lanches, que eu mesmo faço alguns lanchinhos durante a semana, mas eu tenho uma programação e um controle disso. E às vezes as viagens que a gente programa ao longo do ano, quem diz que todo ano você tem que viajar? Se você está numa situação um pouco apertada, de repente evita de fazer isso em um determinado ano e usa o dinheiro que você teria a mais para essa viagem para te auxiliar financeiramente. Então existem algumas coisas, alguma saída de final de semana que possa ser evitada, vai depender. Não estou dizendo que a gente deva se privar de tudo, depende muito da situação de cada um. Para casais, uma dica que eu costumo falar bastante é que, se possível, mesmo que existam critérios de consumos individuais, os gastos em família devem ser baseados numa renda familiar, somando a renda de cada integrante. Bom, se você vive numa família e todos usufruem dos benefícios e dos malefícios, né, se tem um comprometimento de todos, quem puder participar, participa. Você pode ter seus gastos individuais, mas para auxiliar a levar no dia a dia da casa e diminuir o impacto sobre cada um, de repente a união faz a força, pode fazer bastante diferença. Eu sei que não é uma questão também muito simples, mas infelizmente eu tenho percebido que costuma prevalecer uma atitude muito mais individualista. Em família, ou mesmo o casal, procurem fazer sempre uma soma, não uma subtração. O ideal é que todos estejam com condutas e pensamentos alinhados. Não adianta nada eu ficar me esforçando, tentar investir, tentar poupar cada vez mais, se a minha esposa ou outras pessoas da família elas não estão com o pensamento alinhado e consomem muito ou fazem dívidas. Cedo ou tarde eu vou ter que pagar o pato disso. Então não adianta uma pessoa somente ela se esforçar e uma outra descompensar isso daí, senão vira aquela guerra me fugiu o nome, de cabo de aço, não sei, vai tender para um lado e para o outro, você vai acabar sendo prejudicado, não pode ser um contra o outro, a gente tem que se ajudar, tem que crescer junto, todo mundo ganha quando o pensamento está coerente entre todos da família. Felizmente existem inúmeras alternativas para reduzir os gastos e a gente vai tratar as principais. Eu ainda estou devendo bater pontualmente sobre cada uma dessas alternativas, mas é que não tem como eu cobrir tudo de uma vez só. De repente eu vou tentar criar uma playlist tratando sobre esse assunto. Para diminuir os gastos com saúde, optem preferencialmente por remédios genéricos
e, se possível, faça um cadastro no laboratório para obter um desconto ainda maior. Isso dá uma diferença enorme. Eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas aqui em casa a gente sempre faz. Agora que eu estou tentando controlar a minha ansiedade, eu vou fazer o cadastro, porque o remédio do fabricante que o médico me recomendou é muito caro. Eu já vi o genérico e é uma possibilidade. Eu tomo, assim, às vezes quando eu gripo, eu fico dependente do Sorini. É um exemplo. O Nelson é exatamente igual. Para que eu vou pagar mais caro no Sorini? Putz, não é uma propaganda, eu estou dando só um exemplo, mas existem outros, assim, e a diferença, se você jogar no papel, ela é grande. A minha mãe, ela tem arritmia cardíaca e ela tem acompanhamento frequente e ela mandou manipular o remédio, tá tranquilo. Então, assim, outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é que a gente deve manter os hábitos saudáveis, praticando exercícios regularmente e mantendo uma alimentação equilibrada. Se você estiver bem fisicamente, se a sua saúde estiver em dia, você tem inúmeros benefícios, não é só uma questão financeira não, vai muito além disso. Caso exista alguma grande rede atacadista na cidade, como Atacadão, Forte e Extra, por exemplo, compensa separar um volume em dinheiro superior, fazer uma lista dos principais itens de consumo, de necessidade, e realizar uma compra em maior quantidade, seria a compra do mês. A gente faz muito, os meus pais fazem isso direto. Eu até ajudava mais a minha namorada a fazer isso, mas eu ando com uma disponibilidade de tempo meio complicada e ela às vezes vai numa rede atacadista que tem próximo de onde ela mora. Aí conforme eu posso ajudar, eu vou junto e a diferença é clara, não tem nem como comparar. Quando a gente faz aquela compra da semana ou faz picado, o gasto é absurdamente maior. Tem até a gente gostava de comprar, não lembro se o nome é cordon bleu, que é um filé de frango com recheio de queijo e presunto, era uma delícia. Lá no Atacadão é metade do preço em relação aos principais supermercados da cidade. Então, assim, se a gente for somando, a diferença é gigantesca. Não faz diferença. Se você puder, sonda isso que você vai ver que faz um diferencial grande. Bom, eu já acabei falando, né, que a diferença, se comparar com os supermercados de bairro, tem de ser grande. Na maioria das vezes, quem costuma comprar picado acaba gastando mais naturalmente. É inevitável, acontece assim. Exceto em casos emergenciais, evite comprar parcelado. Trabalhar com cartão de crédito pré-pago, com carregamento virtual, pode ser uma alternativa interessante para fazer compras no cartão e sem perder o controle do seu orçamento. Mas faça um depósito mensal fixo para esta conta e procure não exceder o saldo disponível, fazendo uma única transferência mensal. Eu faço isso. Eu tenho uma conta no Conta Super. Não é propaganda de novo, é que eu preciso dar exemplos. E o que normalmente eu faço? Como eu tenho alguns lanchezinhos que eu falei que de vez em quando eu faço durante a semana, o que eu decidi fazer? Eu faço uma transferência, um TED, para a conta do Santander, porque o Santander comprou a Super Digital. Agora é tudo Super Digital, mas assim, o Santander comprou, eu faço um TED para lá. E aí eu começo a consumir, a comprar esses lanchinhos, carregando o cartão no momento e eu vou acompanhando quanto está baixando. Então lembra muito o consumo direto na nota, porque eu vou vendo esse montante baixando, porque eu preciso entrar no site, é um troço meio manual. Algumas pessoas talvez não gostem, mas eu prefiro assim, eu gosto de fazer isso. Eu entro, faço o carregamento para o cartão de crédito, porque eu tenho a conta digital, mas o cartão não está carregado. Eu preciso entrar lá, fazer o carregamento e aí sim eu posso fazer a compra. Então, se eu vou no iFood, por exemplo, eu entro no iFood, solicito o que eu quero comer, e aí eu entro no Super Digital, carrego o cartão e consigo fazer a compra. Procure avaliar o quanto da sua renda sobra ao final de cada mês. Neste momento, a avaliação pode ser individual. Se for inferior a 5%, revise os seus gastos supérfluos e veja o que pode ser cortado e busque fontes de renda alternativas, executando algum serviço secundário. Se a tua capacidade de poupança ao longo do tempo ela for inferior a 5% da sua renda, se o que sobrou é inferior a 5%, você vai encontrar muita dificuldade para poder investir de uma forma realmente eficiente.
é melhor do que nada. Até 5% pelo menos você já começa e ao longo do tempo você tenta ir melhorando, mas abaixo de 5% vai ser complicado. E eu sei que existem diferentes cenários, e cada um tem uma capacidade financeira, mas podendo melhorar, eu acredito que tentar obter fontes de renda alternativa é uma solução muito interessante. Eu trabalho no setor de TI, eu tenho um emprego principal, mas eu presto consultorias também. Então eu tenho rendas alternativas e isso faz uma diferença. De vez em quando, se eu me vejo em apuros e eu precisar ter um gasto maior, um imprevisto mensal, eu pego a renda alternativa inteira e invisto, mas eu não abro mão de fazer isso. Bom, por outro lado, se o valor for igual ou superior a 10%, parabéns, já é possível investir com uma eficiência muito maior. Quanto maior for essa porcentagem, melhor. Se você puder investir mais do que 10%, você vai atingir os objetivos muito mais rápido. E as pessoas têm uma visão muito errada disso, porque faz parecer que a gente tem uma vida muito sofrida, que abre mão de uma série de coisas. Não é bem assim. Você se planeja ao longo do ano, você tem rendimentos alternativos. Então, só para te dar um exemplo, eu sozinho comprei, eu estava de férias, eu falei assim, eu quero comer panetone à vontade, eu comprei 4. Então, esse negócio, você vai esperar 30 anos para poder provar o cafezinho, não é bem assim que a coisa funciona, não. Mas, infelizmente, essa é uma mentalidade difícil de ser questionada. Bom, no entanto, em casos de dívidas, esse aqui é um assunto que tem que tomar cuidado. Concentre-se primeiro em combatê-las. Não se deixe iludir. Na maioria das vezes, o potencial dos investimentos será expressivamente inferior à taxa de juros praticadas pelos credores. O tempo, nesse caso, será nosso inimigo. Isso daí, infelizmente, não tem jeito. Eu já vi algumas pessoas tentando defender o investir para ter um montante maior para tentar negociar a dívida, mas o tempo, quando você contar qual foi a tua capacidade de retorno do investimento e para quanto atualizou a tua dívida, você está roubado. Você teria que aceitar riscos de investimentos, níveis de risco com investimentos muito mais arriscados. E aí eu já acho que não dá. Se você já está numa situação de bola de neve com dívida, você não pode assumir um risco ainda maior. E no portal do Aprendiz Financeiro, tem uma opção de menu específica para isso. Em caso de dúvidas, eu recomendo que vocês acessem lá. Qualquer dúvida ou sugestão, sintam-se à vontade. Tendo tudo isso em mente, o primeiro passo é separar parte da renda na primeira oportunidade, logo após receber os proventos e investir. Fazendo isso, você se verá obrigado a adaptar o seu consumo à nova realidade. Você reduz o seu padrão de vida no início para consumir com maior qualidade e tranquilidade no decorrer do tempo. O próprio desenho aqui já diz tudo. Você se esforça hoje, o seu montante vai aumentando, isso vai te gerando uma renda cada vez maior e você vai ficar sossegado. É a tranquilidade que a gente está querendo buscar. E vai ser a repetição deste processo que resultará num efeito bola de neve a nosso favor até atingir a liberdade financeira. Essa é a grande vantagem. Eu não sei se vocês gostaram do vídeo, eu tentei fazer esse slide. Passei a tarde de domingo inteira trabalhando nisso. Espero que vocês gostem. Até mais, pessoal. Falou!